Olá, então esse vídeo vai como uma revisão, né, do que nós falamos no último encontro. Até agora nós já falamos sobre a virtude teologal da fé e dentro dessa virtude nós falamos sobre a fé, né, a nossa fé católica que está na Sagrada Escritura e que está no credo, na nossa profissão de fé. Então, a Sagrada Escritura que é fruto da missão apostólica, missão dos bispos da Igreja Católica, que é guardar a fé, que é transmitir a fé. Em determinados períodos houve a necessidade de escrever cartas, né, uma vez que eles não conseguiam ir a longas distâncias, não conseguia cuidar de tantas igrejas, tantas dioceses, e isso foi reunido em determinado período. E essa reunião desses escritos, dessas cartas, né, escritos sobre a vida de Jesus, foram reunidos e nós temos, reunidos pela igreja, e nós temos o que nós chamamos de Bíblia hoje. Okay? Que nada mais é do que uma junção de vários livros, de vários escritos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. E uma vez que a Sagrada Escritura ela é fruto da missão apostólica, né, da missão da igreja, nós temos também o credo, a profissão de fé. A igreja que vai nos dizer o que foi revelado por Deus, o que Jesus quis que a missão da igreja concretizasse. O que Jesus mandou para que os apóstolos fizessem. Então a gente vai ter, né, a pregação do evangelho, da boa nova, da verdade, da fé, e essa fé ela tem alguns princípios. Eu não posso dizer que Jesus é Deus e que Jesus não é Deus, mas Jesus é Deus ou ele não é Deus? E isso a gente vai ter que receber lá dos apóstolos. Ou seja, uma igreja de 2000 anos, ou a igreja de Cristo, que foi fundada por Cristo, ela tem a mesma fé 100 anos atrás, 200 anos atrás, 2000 anos atrás. Então nós vamos perceber que a igreja, claro, ela foi entendendo e explicando para tantas pessoas que queriam, né, desenvolver uma nova teoria ou acreditavam numa coisa que não era transmitida pelos apóstolos, que a igreja no decorrer do tempo foi estipulando alguns artigos, que a gente fala artigos de fé ou dogmas. Okay? Quando diz que Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, isso é um artigo, isso é uma afirmação que a igreja faz. Você tem que acreditar, nós como católicos acreditamos que Deus, ele é Pai. Uma pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. O Pai, ele é todo poderoso. O Pai, ele recebe a missão, né? Nós atribuímos ele a missão de Criador. E continua o credo ainda, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, Jesus é Senhor, porque ele é Deus como Pai. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna no seio da Virgem Maria. Ou seja, Deus, ele agora se fez homem. E essa carne que ele assume é ele. Não é algo diferente de Deus. Não existe um Deus, um Jesus homem e um Jesus Deus. Mas esse Deus assumiu, ele quis para si uma carne humana. Então agora Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma só pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Então nós não podemos, né, achar que a igreja ela simplesmente inventa alguma coisa e nos obriga a acreditar. Não, a igreja ela preserva o que sempre foi transmitido, revelado a ela. Então essa foi a batalha. E foi até essa a profecia de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra essa igreja dele. Ou seja, durante 2000 anos a igreja teve que lutar contra heresias, contra pessoas dizendo que não era assim, tem que ser desse jeito. Não, e os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, lutando, reafirmando a fé. Houve várias traições, várias pessoas que abandonaram a igreja, seguindo as suas verdades. Mas a verdade de Cristo que nos foi transmitida é o que nós temos hoje. É o que a igreja preservou e guardou durante 2000 anos. Então nós temos a fé. A partir dos sucessores dos apóstolos, na Sagrada Escritura e no credo, na nossa profissão de fé. Nós vimos também a virtude teologal da esperança, a esperança que vem
nos dar a certeza da caminhada, né? Nós podemos caminhar. A esperança ela vem especificamente nos dar a certeza de que eu posso. Eu conheço a fé, eu sei que Jesus veio me salvar porque Ele quer me dar o céu, e agora eu sozinho, olhando para as minhas fraquezas, eu falo, eu não consigo. Mas a esperança, que é uma virtude, que é Deus que nos dá, virtude teologal, né? Nós precisamos pedi-la também constantemente. Essa virtude, ela nos dá força, o ímpeto para que nós possamos buscar esse céu, possamos buscar essa salvação. E o céu é para nós. A esperança nos dá isso, o prêmio. O prêmio já é ter Deus. E eu posso tê-lo desde agora, buscando a graça de Deus. Primeiramente, o perdão dos pecados, pelo batismo. Então, a esperança, a virtude da esperança, ela me leva ao batismo. E me levando ao batismo, me insere na igreja. E a partir da igreja, eu recebo todos os outros sacramentos. A primeira Eucaristia, a confissão, a crisma, né? A confirmação da fé. Eu agora posso receber o perdão dos meus pecados através da unção dos enfermos, através da confissão, através de realizar um serviço, né? Levar almas para o céu, através do matrimônio, através do sacramento da ordem. E assim eu posso receber o toque de Deus, a presença de Deus na minha vida concretamente, através dos sacramentos que Ele mesmo deixou para nós. E, tendo fé, sabendo que agora eu posso alcançar, eu vou alcançando tudo isso, eu vou concretizando a vontade de Deus na minha vida através de uma outra virtude, que é a virtude da caridade, a virtude do amor. O amor cristão, dar a vida. Não existe prova de amor maior do que dar a vida pelo amigo. Ou seja, eu, através dessa virtude da caridade, eu consigo escolher o sacrifício, eu consigo escolher a minha cruz, eu consigo escolher pôr a cruz aos ombros e a cada dia caminhar atrás de Jesus. Porque isso é muito difícil pelas nossas próprias forças. Nós preferimos não ter que sofrer, nós preferimos viver o prazer nesse mundo, né? Nós preferimos, não, tá difícil para mim, então é melhor eu descartar, né? Para que seja melhor para mim. Então, o amor ele vai fazer com que eu escolha muitas vezes renunciar à minha vontade própria para escolher o outro. E é nessa virtude que nós entramos. Ou seja, a fé vem nos dizer sobre a Bíblia, sobre o credo. A esperança vem nos dizer sobre os sacramentos da igreja, que há um céu, os novíssimos, existe um inferno, eu preciso lutar para não ir para o inferno. Não é nada aleatório ou de graça, eu preciso me esforçar, eu preciso querer Deus. E a caridade vem me dar o ímpeto, a força, para que eu saiba que eu não estou sozinho. Se eu vou amar, se eu vou fazer alguma coisa que vai me levar para a salvação, que vai me levar para o céu, isso não é sozinho, é com a graça de Deus. É Deus mesmo que me ensina a ser como Ele. É Deus mesmo que me ensina a amar como Ele. E é um mandamento de Jesus. Na quinta-feira santa, após lavar os pés dos apóstolos, Jesus diz, né? Eu fiz isso, agora vocês precisam fazer isso uns aos outros, servir, né? E a missão é amar como eu vos amei. Amar como Cristo. E nós só podemos amar como Cristo com a graça dele, com o Espírito Santo que ele envia sobre nós. Por isso estamos aqui buscando um sacramento, o sacramento da crisma, por exemplo, o sacramento da confissão, para que com Deus eu tenha a graça para amar, para verdadeiramente renunciar à minha vontade própria, os meus prazeres, meus achismos e, na humildade, crer na fé da igreja, na humildade, pedir os sacramentos à igreja, na humildade, se arrepender dos meus pecados e, na humildade, abandonar a minha vontade, o meu tempo, o meu dinheiro e entregar ao irmão, à igreja que precisa do meu serviço. Aí sim eu vou imitando Cristo, aí sim eu vou me configurando a Cristo, aí sim eu vou me santificando, vou sendo santo
cada vez mais. Então as virtudes teologais, elas estão na nossa vida, elas não são coisas separadas, a gente estuda elas como algo separado, mas é uma coisa só. É a vida do cristão. A vida do cristão, ao crer, ele espera. E esperando, ele começa a agir como Cristo, com a graça de Cristo. Ele ama. Então é essa a nossa missão. E antes da gente entrar concretamente na virtude da caridade, que aí a gente vai falar sobre os 10 mandamentos, eu trouxe na aula passada essas questões, essas 10 questões essenciais da fé do católico. Ou seja, antes de podermos dizer que nós amamos, nós precisamos crer. Antes de dizer que eu vou amar com a graça de Deus, eu preciso crer no que Deus quer, o que Deus revelou para mim, para a igreja como verdade. Então eu preciso crer. E a primeira questão é, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus? Ele é verdadeiramente Deus? Eu creio nisso? E disso daqui, claro, vai partir toda a verdade e fé da igreja. A gente precisa se questionar isso. Eu creio. Eu creio. Sim. A resposta precisa ser sim, com uma certeza absoluta. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que disse, eu sou um com o Pai. Que disse, eu sou filho de Deus. É Jesus em que Tomé se ajoelha e fala, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um com o Pai e o Espírito Santo, que se encarnou. A segunda pessoa se encarna e assume um corpo humano. E a esse corpo, Nossa Senhora, São José, dá o nome de Jesus. Agora, um nome que está acima de todo nome, um nome santo. Jesus, ele é Deus. E agora, crendo que Jesus é Deus, eu vou crer em tudo que Jesus falou e fez. Aí vem a segunda pergunta. Ele, Jesus, é o único salvador da humanidade? Sim. O Evangelho nos diz que ninguém pode ser salvo se não reconhecer Jesus como Senhor. E só podemos reconhecer Jesus como Senhor se temos o Espírito Santo. Então precisamos ter essa certeza. Eu preciso crer que Jesus, ele é Deus, e sendo Deus, ele se encarnando, deu a vida, uma vida infinita, uma vida que paga a ofensa infinita que nós carregamos como herança, desde Adão e Eva, que é o pecado infinito contra Deus, a ofensa infinita contra Deus. E Jesus, ele vem pagar essa dívida, porque ele é infinito, ele é Deus. Esse corpo não é qualquer corpo finito, mas é o corpo de Deus. Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é sim o nosso Salvador, o único. O católico, o cristão, aquele que está querendo conhecer mais a fé para confirmar a fé no sacramento da crisma, não pode achar que existe Jesus, eu escolho Jesus, eu escolho o catolicismo, eu escolho ser católico, mas se você escolheu ser espírita, se você escolheu ser budista, se você escolheu ser umbandista, também está certo, você é a sua escolha. A salvação para você é o que você acha que é. Não, meus irmãos. A verdade é uma só. A verdade é, existe o pecado ou não existe o pecado? Se existe o pecado, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador, ele veio concretamente. Ou seja, se existe um pecado, existe uma ofensa a alguém. Essa ofensa, ela é infinita ou não? Esse alguém, ele é infinito, então a ofensa foi infinita. Então eu preciso de um pagador dessa dívida infinito. Jesus, Deus, ele é o meu Salvador, o único. Sem ele, ninguém mais poderia ter a dignidade de pagar essa dívida infinita. Ou seja, budistas têm a sua fé, acreditam no que querem acreditar, e todas as outras religiões. Mas nós, como católicos, cremos que sem Jesus ninguém é salvo. Sem a fé, sem crer que Jesus é o Salvador, e por ser o Salvador e por ser Deus, nós precisamos crer em tudo que ele disse e fez.
Por isso mesmo nós cremos que Jesus está na Eucaristia, porque ele disse, ele é Deus, então ele tem autoridade. Eu creio que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Ele é Deus, então eu creio que sim, um sacerdote pode perdoar os meus pecados, porque ele disse, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós não perdoardes, eles não serão perdoados. Por que eu creio nisso? Porque a igreja inventou isso e me põe para crer? Não, porque Jesus, ele é Deus. Porque Jesus é o meu Salvador. E se ele mandou que realizasse isso, nada mais justo do que eu obedecê-lo. Porque eu creio no meu Deus. Eu creio em Jesus. Entende? Então é assim que nós vamos buscando a nossa salvação. Através do que Jesus deixou para nós. Do que Deus, ele quis para ser meio de salvação para nós. Não é o meu sentimento, não é a minha intenção. Ah, mas minha intenção é boa. Não, bom é Deus. Ninguém aqui é bom. Bom é Deus. E se Deus disse que nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados através da igreja, é através da igreja que nós vamos receber. Pode ter a intenção melhor do mundo, mas ela não será boa se não for a vontade de Deus. E porque só Deus é bom. O próprio Jesus disse isso. Só Deus é bom. E quem sou eu para dizer que a minha vontade, mesmo com boa intenção, está acima da vontade de Deus? E ainda ela continua sendo boa. Não, é prepotência nossa. Terceira pergunta, ele está realmente vivo na Eucaristia? Está. Por quê? Porque Jesus é Deus, Jesus é o meu Salvador e ele disse, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Fazer isto em minha memória, repetir isso em minha memória. Então Jesus, ele sendo Deus, ele tem poder para isso. A confissão é necessária para se obter o perdão dos pecados? Sim. Eu preciso receber o perdão dos meus pecados através da confissão, de nenhum outro modo. Prioritariamente, se eu posso, eu preciso ir no que Jesus deixou para mim, que é ir à igreja, ir a um sacerdote e pedir o perdão dos meus pecados. Porque ele deu autoridade aos 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos passaram a autoridade, imposição das mãos, aos seus sucessores. Então é isso, meus irmãos. Jesus, ele é Deus. E ele disse que sim, a Eucaristia é ele, que eu recebo o perdão dos pecados através do sacramento da confissão. 5. Faltar à missa aos domingos é pecado? Sim, é pecado. Porque a igreja foi fundada por Jesus. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, tem 2000 anos. Ela é apostólica. Se questione, a minha igreja ela é apostólica? É. A igreja católica ela é apostólica. E desde 2000 anos se celebra a Eucaristia. Desde escritos antiguíssimos do início da igreja. Dizem ali, pedir perdão aos pecados, aquele pão consagrado, aquele vinho ali consagrado. Não é qualquer pessoa que pode recebê-lo, porque é Deus, é a Eucaristia. A Santa Missa é celebrar o sacrifício de Cristo, e o sacrifício ele quis ser preservado no próprio corpo ressuscitado de Jesus, porque o sacrifício ele é sinal de amor. Nós temos a cruz como símbolo do cristão, porque não é simplesmente guardar o sofrimento de Cristo, não, é guardar o amor, o ato máximo de amor de um Deus tão grande por mim. Então a Santa Missa é participar dessa entrega, participar disso. E quando eu rejeito, acho que a Santa Missa é como qualquer outra festinha, como qualquer outra coisa. Não, isso eu estou negando o que o próprio Cristo quis. Se no alto máximo, que era no momento da sua paixão, ele quis deixar o seu corpo e o seu sangue para ser memorial, para ser repetido, e por isso mesmo ele mandou os apóstolos fazer isso em minha memória. Esse momento em que os apóstolos e seus sucessores celebram, repetem essa ação de Jesus, é um momento em que toda a igreja precisa participar. Quem crê, quem tem fé, ok? Não é qualquer pessoa, é quem tem fé. Se eu tenho fé, eu tenho a obrigação sim de ir na Santa Missa. E se eu falto à Santa Missa, eu cometo um pecado muito grande. Porque eu ofendo a vontade do próprio Jesus.
que deu autoridade à igreja, que deu autoridade aos apóstolos para consagrar o pão e o vinho, e que deu muitas graças através dessa reunião que a gente chama de Santa Missa. Nós recebemos uma graça altíssima de estar ali. Ir em uma Santa Missa, participar bem de uma Santa Missa, é melhor do que depois da morte nossos parentes oferecerem 1000 missas em nosso favor, por estarmos no purgatório. Melhor se tivéssemos participado de uma só missa em vida, com disposição, com amor, do que 1000 depois da nossa morte. Então tenhamos essa atitude do coração. Eu cometo um pecado, uma ofensa muito grande a Deus, quando eu rejeito estar na presença dele na Santa Missa. 6. O matrimônio é até que a morte o separe? Sim, a Sagrada Escritura diz isso. É sim, um homem vai se unir a uma só mulher até o fim da sua vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Se essa união foi feita diante de Deus e a igreja, né, o matrimônio, o sacramento do matrimônio acontece diante de um representante da igreja, o diácono, o padre, né? Ou seja, quando o matrimônio ele é realizado diante da igreja, isso está mostrando, é diante de Deus que foi consumado essa união. E o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, Deus vai separar quando um dos cônjuges morrerem. Mas não pensem, porque no meio do meu matrimônio aqui, não sei quem me traiu, tá muito difícil, eu encontrei uma pessoa melhor, e é a melhor intenção do mundo, meu coração. Eu só quero trazer felicidade. Não, a felicidade é você se sacrificar e ver o que está errando. Como que eu posso melhorar com essa pessoa que eu disse que estaria com ela até a minha morte? É eu que estou errado? É ela que está errada? O que eu posso fazer para que melhore? Qual é o meu sacrifício que Deus pede para que eu lute para preservar o meu matrimônio? E isso sim será de agrado da vontade de Deus. Porque a alegria não vai estar nesse mundo, a alegria vai ser a batalha mesmo. A alegria do nosso coração vai ser estar com Deus. Quando isso verdadeiramente ser o impulso da nossa vida, aí sim nós vamos lutar para guardar o nosso matrimônio, nós vamos lutar para guardar a nossa vida em estado de graça, nós vamos lutar, né, para verdadeiramente educar bem os nossos filhos e todas aquelas pessoas que foi colocada aos nossos cuidados. Então nós vamos ter essa disposição. E não se engane, não fazer a vontade de Deus, isso não significa que eu estou fazendo algo bom, porque bom é Deus, e a vontade de Deus que é o bom, o bem para nós. E fora isso, é enganação, é sentimento. Nós mesmos nos enganamos, o demônio nos engana, o mundo nos engana, e nós podemos viver muito tempo enganados, achando que foi só uma boa intenção, eu estou vivendo numa boa intenção. Cuidado, que no céu, diante de Deus, no nosso julgamento, a gente vai ver, nossa alma vai ver toda a consequência disso na nossa própria alma, na nossa própria rejeição de Deus, em cada pecado que nós dizemos sim. O matrimônio é até que a morte o separe. Isso é um sim, viu? Diante dessa pergunta é sim, até que a morte o separe. Isso é fé da igreja. É importante ser devoto da Virgem Maria? Sim. Sim. Jesus é Deus? Primeira afirmação lá, Jesus é Deus? Sim. Então, se Jesus é Deus, a mãe dele é mãe de Deus. E está acima de qualquer mulher. Que nenhuma mulher é digna de dizer, eu sou mãe de Deus. Nossa Senhora é. Por quê? Porque ela é toda importante? Não, porque Deus a fez importante. E se Jesus a quis tê-la como mãe, quem é nós para dizermos que não? Se Jesus no alto da cruz, no momento extremo, disse, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E desde aquele momento, João levou ela para sua casa. Ou seja, se João foi obediente e acolheu Nossa Senhora, quem é nós aqui para dizer que não, nós não vamos acolher Nossa Senhora? Sim, minha mãezinha do céu. Devemos ter verdadeiramente essa confiança. Ser crianças diante de Nossa Senhora. Pedir conselhos, pedir a intercessão, pedir os cuidados. Porque Nossa Senhora é nossa mãe, dada por Cristo, feita para Deus e dada a nós. Ela nos foi dada, e não por qualquer pessoa, mas por Deus, Jesus. Jesus nos deu Maria como mãe. Existe vida após a morte? Existe. Existe. E é melhor crermos do que não crermos.
Porque quando todos nós saberemos que teremos um dia, após nossa morte, nós vamos saber, existe. Né? E existe e será tarde para qualquer arrependimento, para qualquer mudança. Mas aqui, agora não. Agora é momento da gente perceber que a fé da igreja, Jesus, ele se mostrou com toda a autoridade, ele perdoou pecados, ele nos prometeu um céu. Esse céu é onde, se não depois da morte? Uma vida que não tem fim. A fé nos mostra que sim, existe um céu, existe um inferno e existe vida após a morte, sim. Não uma vida aí vagando pelo mundo, não. A vida em Deus. Quem está com Deus, está com Deus. Quem está longe de Deus, está longe de Deus. Mas existe vida. Cuidado com tantas verdades aí de tipos de vida, né? Como que é a vida depois da morte? Vai ficar vagando? Onde você morreu, você fica? Não, não existe isso. Sua alma vai diante de Deus, vai ter um julgamento particular do que você fez até aquele momento, vai para o céu, para o inferno, né? Vai aguardar a ressurreição do último dia ali, sua alma vai estar contemplando Deus face a face, você foi para o céu. E no último dia, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele irá ressuscitar o seu corpo e você vai num novo céu, numa nova terra, de corpo e alma, viver essa alegria eterna. Sim, existe vida sim depois da morte. Existe céu, inferno e purgatório? Existe. Existe céu e inferno. O purgatório é uma antessala do céu. Diante de que o céu é contemplar Deus face a face, não é qualquer coração que está disposto a contemplar Deus face a face. Não é qualquer coração que está pronto ou digno de ter Deus diante de si. E nós precisamos sim, se não morremos e o nosso coração, mesmo querendo Deus, ele não se esforçou para ter Deus, no purgatório nós vamos ter sim um momento, um tempo, por isso que é um período, né? Uma pena temporal, o purgatório, ou seja, um tempo para purgar, para purificar o nosso coração, para nos colocar diante de Deus. Não se enganem. Existe um purgatório sim. A minha vida cristã não é a mesma do meu irmão ali do lado. Ele pode se esforçar muito mais que eu e eu vou simplesmente para o mesmo lugar que ele? Não, nós vamos ter que pagar até o último centavo do nosso esforço, nós precisamos confirmar, mostrar para Deus que nós queremos Ele até o último momento. Com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Lembra, o amor a Deus sobre tudo? É sobre tudo. Se faltou um pouquinho, se o nosso coração não está com uma disposição, seja qual for, nós vamos ter que buscar essa disposição para estar diante dele. E o purgatório é isso. É uma graça de Deus dada às almas para que elas estejam prontas a contemplar Deus face a face e possa desfrutar de tudo que Deus é, de toda a bondade, toda a alegria que é. Sem apegos, sem mais ou menos, sem amar a Deus mais ou menos, mas com todo o coração. O purgatório é isso. Se nós morremos em estado de graça, okay? Sem pecado mortal, mas com o coração ainda mais ou menos amando a Deus, com não tanto esforço, no purgatório nós vamos ter que buscar essa perfeição. Essa disposição do coração de humildade. Sim, eu sou miserável e preciso de Deus totalmente. Eu preciso de Deus. O purgatório é para isso. Para a gente compreender e modificar a nossa alma para aceitar Deus totalmente. E o 10, a Igreja Católica é a única fundada por Jesus? Ou existem várias igrejas aí, todas são válidas, todas levam à salvação? A Igreja Católica é apostólica. A Igreja Católica é a que há 2000 anos vem repetindo o que os apóstolos disseram e fizeram. Então a Igreja Católica é a única. Não pensem que a Igreja Católica ela é igual. Os padres da Igreja Católica é a mesma coisa que os pastores. Não é. Não é. Porque nós temos uma missão diferente dos sacramentos de transmitir a graça real, concreta. Os sacramentos que Jesus mesmo quis que tivesse na igreja. Perdoar os pecados, a Eucaristia, ao matrimônio, a imposição das mãos para receber o Espírito Santo, a crisma, e assim tantos outros sacramentos. Ou seja, a igreja ela tem uma missão. Ela não simplesmente
prega uma interpretação pessoal vinda do Espírito Santo de algum momento específico e de um pastor específico. Não. A igreja ela prega a verdade dos apóstolos, recebidas por Cristo, e a partir disso ela repete as palavras e repete as ações dos apóstolos, recebidas por Cristo. E nenhum padre, nenhum bispo tem a autoridade de modificar isso, de interpretar algo fora da verdade, da tradição de 2000 anos. E por isso nós temos tanta certeza de que sim, a Igreja Católica ela tem 2000 anos, movida, guiada, animada pelo Espírito Santo. Então tenhamos essa certeza. Se alguma dessas perguntas você tem dúvida, você diz, não, isso daqui não é bem assim. Cuidado. Não vá para a crisma. Não confirme essa fé que você acha que tem. Sane essa dúvida. Tenha certeza de que a resposta de cada uma dessas perguntas é sim. E aí sim, o básico, né? A partir disso daqui a gente vai aceitar a fé da igreja como um todo. E a partir disso a gente vai sim conseguir entender o que é o amor, o que é a virtude da caridade, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Tá bom?